Quero entender, diante esse cenário que foi trabalhado, esse panorama, Sidney, diante dos desafios que a gente tem aí, de uma taxa de juros mais alta, de uma inflação mais alta, de um setor de material de construção no outro patamar, de 100 bilhões que estão sendo injetados na economia, como falou o Léo, para onde é que a gente pode ir? Quais são as estratégias oportunas e viáveis para o material de construção trabalhar nesse momento? Show de bola, bacana. Só pegando um gancho para concluir o raciocínio da perspectiva e dos números, né? Hoje saiu o índice de confiança do consumidor e ele veio muito bom, pelo menos comparado com os últimos meses, né? Se não me engano, é o maior dos últimos 7 meses. Então, se um consumidor tem um índice de confiança maior, ele está mais propenso a consumir. Então, isso é muito favorável para o segmento de bens duráveis, materiais de construção e assim por diante. Então, é importante a gente ressaltar esse ponto aqui, né? O consumidor confiante, ele vai consumir mais. Mas vamos lá, só para entender um pouco mais o raciocínio agora de estratégia, tem muita gente que foi chamada a atenção por conta de como impulsionar as vendas. Vou colocar aqui mais a parte técnica, né, lá da matriz de crescimento produto-mercado, né, que a gente tem 4 estratégias de crescimento de mercado. É a penetração de mercado, é o desenvolvimento de produto, é o desenvolvimento de mercado e a diversificação. Eu quero pontuar aqui a primeira, que é a primeira e fundamental que a gente tem que olhar no segmento de material de construção. Quando a gente olha para dentro das lojas, e aqui eu me refiro particularmente ao foco que a gente atua no segmento de pequenos e médios lojistas de materiais de construção, pequenas e médias lojas, dentro do nosso mercado, a gente vai colocar a estratégia de penetração de mercado, que é o quê? É o vender mais para o meu mercado que eu já atuo, eu olhar para aquele mercado que eu estou atuando e eu criar essa estratégia de crescimento dentro desse meu mercado. E aí eu tenho que passar muito, muito forte uma mensagem e treinar, capacitar a minha equipe de vendas. A gente sabe, e eu fui vendedor de loja de materiais de construção, o desafio que é o nosso consultor de vendas lá na ponta. Então, assim, não dá para a gente aqui falar de estratégia de venda, vender mais e etc., se não passar uma mensagem para o nosso time de venda. Ter ele capacitado, ter ele treinado e assim por diante. Não podemos deixar a desculpa da pandemia, já passou, de não capacitar, não dá para reunir e tudo mais. Não, agora já é o momento da gente colocar isso no cronograma, colocar isso na pauta e capacitar a nossa equipe como um todo. E aí começar a olhar os números, olhar o indicador. A gente tem que olhar os indicadores, os números, para entender como é que está acontecendo a questão de frequência de clientes, como é que está a questão de orçamento que vem para dentro da minha loja. Eu tenho que entender a minha taxa de conversão de orçamento. Quanto que eu estou convertendo dos meus orçamentos? Será que o meu consumidor está pesquisando mais? Será que o meu consumidor de materiais de construção está cotando mais? Uma coisa eu tenho certeza, criou-se mais facilidade para o nosso consumidor cotar. Então tem consumidor que cria lá a sua lista de transmissão lá no WhatsApp e distribui o orçamento da cotação para 4, 5, 6 lojas, e aí quem responder primeiro tiver a melhor condição, ele leva, tá? Então temos que entender que desses indicadores dentro da realidade do nosso material de construção, passa pela equipe de vendas, passa por olhar números, passa para olhar a estratégia da minha conversão de orçamentos, tá? E aí quando eu falo de orçamento, provavelmente a gente sofre, pelo menos o pequeno e o médio, ele sofre muito, né, do consumidor de material de construção, que ele está mais, pesquisa mais e busca mais alternativa, e principalmente o pequeno e o médio, né, que o pequeno e o médio ele está lá vendendo o cimento, a areia, o tijolo, a pedra, aquela coisa toda, né, que dá uma margem um pouco mais apertada, uma margem um pouquinho mais difícil, né. E aí, muitas vezes, não treina a equipe de vendas, não capacita, não olha para a estratégia de venda como um todo, e muitas vezes o consumidor compra o material básico, bruto, lá dentro da loja de bairro ou a loja de cidade pequena, e por não fazer esse acompanhamento com o nosso consumidor, muitas vezes o consumidor, quando vai lá para o acabamento, para comprar piso, para comprar porcelanato, para comprar luminária, para comprar elétrica, enfim, ele acaba indo lá para o home center, ele acaba indo lá para a cidade grande, e muitas vezes o pequeno e o médio acaba ficando, de certa forma, somente com aquela parte mais difícil, tem que fazer entrega e tudo mais. Então, assim, tem que olhar o ciclo da jornada de compra completa do nosso consumidor. Tá mais exigente? Sim. Mas como que eu posso acompanhar ele do início ao fim da sua reforma, do início ao fim da sua obra? Porque ele está lá começando a construir, não se faz nada somente com ferro, cimento, areia. Ele tem que ter um acabamento, ele tem que ter uma pintura, ele tem que colocar o porcelanato e assim por diante. Então tem que entender que é possível olhar para dentro do nosso negócio, olhar essa estratégia de penetração de mercado e conseguir agir dentro da minha loja com os meus clientes, com o mercado que eu atuo, para conseguir vender mais, aumentar o ticket médio, aumentar a recorrência de compra do nosso consumidor. E aí vem um segundo ponto que também faz parte vou me atentar nos dois principais aqui, que o material de construção faz muito sentido, que é a questão do desenvolvimento de produto, tá? Pequeno e médio lojista de materiais de construção. Muitas lojas eu enxergo que tem deficiências na questão de mix de produto, tá?
falta lá algum item de porcelanato, falta uma ferramenta e tudo mais. E o consumidor de materiais de construção, ele é muito exigente e, de certa forma, se ele vai 1, 2, 3 vezes na loja e não encontra aquele produto específico, muitas vezes ele acaba não considerando a loja que ele procurou, tá? Por o consumidor estar mais exigente, muitas vezes tem lá 200, 300 modelos de piso e porcelanato dentro do nosso estoque, o consumidor vai lá e muitas vezes, não gostei de nenhum. Então falta esse processo também de curadoria do nosso consumidor, do nosso cliente para com o nosso vendedor para com o nosso cliente. Então temos que entender essa questão do mix, acertar o mix de produto, acertar quais são os SKUs que eu tenho que ter dentro da minha loja, para mim não deixar o consumidor de buscar em outras lojas concorrentes, principalmente em cidades fora, cidades grandes, que é pelo menos no pequeno e o médio município, tem essa prática, né, de o cliente buscar o acabamento lá no home center, numa cidade maior, né? E aí, voltando para cá, a parte de desenvolvimento de produto, é importante entender que o comportamento do consumidor, mais uma vez, mudando, ele tem a tendência, muitas vezes, de nem sempre mais comprar o produto em si. Eu tenho que tomar muito cuidado, que a gente está vendo aí várias iniciativas, e dentro de lojas de materiais de construção, pelo menos em grandes centros, a gente está vendo aí já a questão do próprio aluguel de ferramentas, né? Então, assim, temos que tomar cuidado que daqui a pouco esse espaço de novas formas de consumo, novas formas de consumir, muitas vezes acaba tomando a nossa venda. Vamos pegar o exemplo da ferramenta. E pode ser outras coisas também, né? Vou dar o exemplo aqui de venda de serviço de instalação. Cada vez o nosso consumidor está mais propenso a buscar alternativas que dê a solução completa, tá? Então, porque hoje é um saco você buscar pedreiro, pintor, eletricista, encanador, enfim. Tem essa dificuldade, o consumidor cada vez mais com pressa, cada vez com menos tempo, e a loja que dá essa solução completa, já tem grandes lojas, já tem grandes empresas que estão dando essa solução completa para o consumidor de materiais de construção. Então tem que ficar muito antenado, e se a gente fala em aumentar vendas, e aumentar a participação de mercado, não olhar somente para a venda de materiais de construção, mas voltar para essa venda de agregados, serviços e assim por diante. E assim completar algumas estratégias que é importante observar dentro do segmento de materiais de construção, que faz sentido, sim. Às vezes o pequeno e médio lojista lá da cidade pequena está falando, não, mas isso está muito distante da minha realidade. Não, aqui em São Paulo, em cidades do interior de São Paulo, já está acontecendo algumas situações dessa que eu citei, mas logo na sequência, daqui a pouco vai chegar lá no pequeno e médio município, porque isso é uma tendência comportamental. Cada vez as pessoas com menos tempo, com menos disposição de ir para a loja, cada vez mais querendo uma solução completa. Então tem que ficar muito antenado com isso, que é um ponto fundamental na questão de ampliar a participação da minha loja, do meu negócio, na jornada de compra do consumidor. Isso é muito importante, seja através de produtos, seja através do meu mix, que eu amplio isso, entendo a jornada de compra e amplio a minha jornada de compra, a participação na jornada de compra do consumidor dentro da minha loja. Eu dar a solução completa. Então tem que entender, claro, o posicionamento estratégico da loja, como é que ela está atuando e tudo mais, e entender a jornada do consumidor. Por onde que ele percorre, o que ele pesquisa, quais são os atributos que eles levam em consideração na hora de decidir, tá? Falei de duas alternativas aqui, eu vou ficar por aqui, depois a gente pode dar mais uma palhinha em alguns pontos, mas a receita é olhar para dentro de casa, olhar para o comportamento do consumidor, olhar principalmente também para a equipe de vendas, entender tudo isso. Se o meu vendedor, se a minha equipe de vendas lá no balcão não entender essa realidade, ter essa conexão com o consumidor, de nada adianta a gente ter várias estratégias de vendas e colocar em prática se a nossa equipe não abraçar e não comprar a causa.